Bom dia, o câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para a remissão do câncer. Seja muito bem-vindo, fique à vontade para fazer sua pergunta, seu comentário, para dividir live comigo, caso queira, só colocando eu quero, sempre ao vivo, né? Depois que tiver gravado eu não consigo te puxar. E hoje o assunto é muito importante, que é o cuidado nutricional, os cuidados que você precisa ter pós-cirurgia. Muitas pessoas têm me perguntado sobre isso, o que vai comer, o que não vai comer, o que pode, o que não pode. Peixe é rimoso, óleo de dendê é rimoso, carne de porco é rimoso. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso para que a gente possa caminhar de forma tranquila durante esse período pós-cirúrgico, que é muito importante para o paciente com câncer, tá bom? Ao lado dela, né, quem acompanha aqui já sabe, espero que você também esteja com a água. E aí o ponto inicial que a gente precisa falar sobre cirurgia é o seguinte: quando uma pessoa tem uma indicação cirúrgica, o próprio cirurgião provavelmente vai deixar você alguns dias internado no hospital. Isso é muito importante ser esclarecido, é importante você saber. O próprio cirurgião também vai fazer uma bateria de exames para ver como é que está a sua coagulação sanguínea, como é que está o seu tipo sanguíneo, vários testes antes da cirurgia, para que, caso ocorra alguma intercorrência, ele possa intervir. E durante o período seu do hospital, você vai seguir estritamente aquilo que foi indicado pela equipe de nutricionista do hospital. Todo hospital tem nutricionista. Isso é uma lei federal, todo hospital em que você vai ficar internado é obrigado a ter uma equipe de nutrição, seja uma nutricionista ou várias, cuidando da sua alimentação. Então, tudo aquilo que for prescrito pelo médico, a equipe de nutrição vai oferecer. Normalmente, quem faz uma cirurgia, ele segue um ritmo de consistência de alimentos na pós-cirurgia. Por exemplo, a pessoa fez cirurgia agora, e talvez o médico tenha prescrito que a sua dieta no primeiro dia vai ser líquida. Então você vai ficar com sucos, você vai ficar recebendo sopas. Por qual motivo, Alexandre? Para que o seu corpo se adapte de uma forma natural a essa alimentação. Muitas vezes a cirurgia exige muito de você e o médico não quer que o seu corpo fique gastando energia fazendo digestão de diferentes alimentos. Então, normalmente ele faz uma prescrição de dieta líquida, pode ser que não faça, mas de forma geral, a dieta líquida, liquidificada, que é um pouquinho mais grossa, depois uma dieta pastosa, que você é como se fosse uma consistência de mingau, depois do pastoso, ele prescreve uma dieta branda, que é a dieta geral, a dieta que normalmente você come em casa, mas com os ingredientes, com os alimentos ali muito mais bem cozidos, para facilitar a sua digestão. Depois uma dieta geral, que é a que normalmente você faz em casa, para depois você ter alta. Então é normalmente sugerido esse ritmo, desde a dieta líquida até a dieta geral. Já tive caso de pacientes que fizeram cirurgia bem gigante, como por exemplo a retirada do fígado, né, de 80% do fígado, e no pós-cirúrgico o médico prescreveu, um médico muito bom, muito conhecido, prescreveu uma dieta geral para ele. É comum isso? Não, mas isso tudo é avaliado entre o paciente e a equipe de nutrição e o médico. Se é verificado que esse paciente tem uma tolerância gástrica boa, se esse paciente teve uma excelente cirurgia, não teve hemorragia, não teve complicação, é possível que isso aconteça. Então não se assuste se assim que acabar a cirurgia, um médico falar que você pode comer a dieta que alguém que não fez cirurgia comeria, que é chamada dieta geral, tá bom? Então não se assuste em relação a isso. É importante avaliar a tolerância de cada pessoa, o grau dessa cirurgia e outras questões mais. O que é muito importante prestar atenção para ter uma excelente recuperação pós-cirúrgica? É o que é feito antes, né? Para que a gente possa oferecer uma excelente cirurgia, eu preciso olhar para antes. Então, aqui entra uma das coisas mais graves que as pessoas fazem e nem sabem que estão fazendo essa besteira. Então, por exemplo, é muito comum pessoas tomarem chás diversos, chá de melão de São Caetano, chá de perroxo, chá de
folha de graviola, chá de folha de amora, e aí vai. O besterol corre solto, né? Os leigos estão soltos aí para matar você. Isso daí a gente não tem dúvida. Ele concorre com câncer. O leigo hoje tem concorrido para ver se ele mata mais do que o câncer. E ele tem alcançado isso para as pessoas que estão seguindo esse besterol de chá. Então, o que acontece? Alguns chás, além de interferirem na quimioterapia, né, que é o ponto principal que eu sempre falo para vocês, não toma o chá porque interfere na quimio. Eles podem também atrapalhar o funcionamento renal, então eles podem causar insuficiência renal, insuficiência hepática. Então, em vez de você tratar só o câncer, você vai fazer hemodiálise, você vai precisar de transplante, como algumas pessoas já precisaram por conta desses chás milagrosos, e você vai morrer na mesa cirúrgica. Nossa, Alexandre, que coisa horrível, exatamente isso. Muitas pessoas hoje que estão tomando babosa, que estão tomando ginkgo biloba, são dois chás extremamente hemorrágicos. Muitas pessoas que estão tomando açafrão, o açafrão interfere na coagulação do seu sangue e o médico vai cortar você. Você está na cirurgia para quê? Para retirar a doença. Então ele vai cortar a sua pele, ele vai cortar, se for um tumor da barriga, o tumor da barriga e assim por diante. No momento em que ele faz isso, o seu corpo naturalmente ele vai promover a cicatrização. Só que essa cicatrização não ocorre porque você fez a besteira de colocar açafrão antes da cirurgia. Já não é indicado nem durante a quimio, mas você usou antes da cirurgia. Antes da cirurgia é chance de você precisar de mais bolsas de sangue. Muitas vezes os hospitais têm dificuldade com essas bolsas e chance de você morrer na mesa cirúrgica. Por quê? Por conta da besteira que te falaram que açafrão pode ser usado à torta e direita e por qualquer pessoa. Então, é totalmente proibido o uso de açafrão no período do tratamento oncológico e também no período cirúrgico. Então, é uma situação muito grave e que eu tenho certeza que muitos de vocês nunca ouviram falar sobre essa interferência na coagulação do sangue e do açafrão. Açafrão interfere na coagulação sanguínea. Babosa interfere na coagulação sanguínea. Ginkgo biloba interfere na coagulação sanguínea. Você faz a cirurgia e fica na mesa e não sai mais. Por quê? Porque você seguiu um estúpido de um leigo que falou que você podia usar de qualquer forma e de qualquer jeito, tá bom? Então, muito cuidado com esse ponto, que é um ponto esquecido pelas pessoas. Elas acham que o alimento tanto faz o que você come, tanto fez, e infelizmente não é assim. O alimento ele pode salvar as suas células, como ele pode destruir a sua vida em poucos segundos. Frisando isso, fortalecendo isso, né? Esse cuidado pré-cirúrgico, a gente começa a entrar em outros mitos da pós-cirurgia. A pessoa vai fazer a cirurgia e aí muitos questionam: Alexander, mas eu não vou comer peixe porque o peixe é rimoso. Rimoso é uma palavra utilizada que faz mal. Eu não vou comer carne de porco porque a carne de porco é rimosa. Eu não vou comer óleo de dendê porque óleo de dendê é rimoso. Então é um besterol que você pode jogar fora agora. Não é rimoso, não é destruidor da sua vida, não é algo que vá prejudicá-lo caso você goste. Por exemplo, o óleo de dendê faz parte da cultura do Nordeste. Muitas famílias usam um pouquinho de óleo de dendê na comida. Não usam muito porque ele é muito forte. Então não é proibido se a família tem como hábito usar isso. Eu preciso respeitar o aspecto cultural dessa família. Assim como não é proibido se uma pessoa gosta de carne de porco, bem assada, por favor, né? Nada de carne crua, você consumir essa carne de porco. Qual pessoa não é indicado carne de porco? Tem algumas situações, por exemplo, eu tenho famílias judias que eu atendo, ela não vai comer carne de porco, em hipótese alguma. É uma questão de respeito à religião. Alexander, mas carne de porco é nutritiva, ela tem proteína, ela tem ferro, ela tem vitamina B12, todos esses nutrientes ajudam a melhorar a recuperação do paciente na cirurgia. Só que a pergunta, a questão não é essa. A questão não é se é nutritivo, a questão é: esse alimento respeita a minha religião? Não respeita, então é proibido. Tá? Não vou dar feijoada, não vou dar linguiça que tenha a carne de porco, eu não posso fazer isso. Isso é um desrespeito à cultura, à religião dessa pessoa. Não só judeus,
que é uma comunidade que eu atendo, mas também o próprio muçulmano. O muçulmano também, ele tem, alguns têm a questão religiosa de não consumir carne de porco, não consumir banha de porco. É terminantemente proibido. Isso aí é uma situação extremamente grave, uma falha grave do profissional que queira empurrar esse tipo de situação. É gravíssimo. Porque na conduta nutricional, muitas vezes as pessoas falham no básico, né? A pessoa não faz o protocolo que eu sigo, que é o mais simples que existe. Você ama esse alimento? O seu organismo se dá bem com esse alimento? Você tem condições de comprar com frequência esse alimento? Simples, perguntinha idiota, perguntinha tonta, sem desmerecer a pergunta, tá? Você ama esse alimento? Você se dá bem com esse alimento? Você consegue comprar ele periodicamente? A pessoa falar que não tem o porquê que eu ficar prescrevendo esse tipo de situação para ela. E se eu falo do peixe, eu preciso prestar atenção também. Você ama esse alimento? Você se dá bem? Eu posso pensar na questão da alergia também. Você se dá bem com esse alimento? Você consegue comprar ele com frequência? Se ele responder essas 3 perguntas iniciais, grande chance da gente começar a oferecer mais vezes esse alimento, que é rico em zinco, que é rico em ferro, que é rico em proteína de alto valor biológico. E se for um peixe como a sardinha e o salmão, vão oferecer uma substância que é o ômega 3 ativo, que ajuda no processo inflamatório. Esse sim ajuda no processo anti-inflamatório, perdão. Ajuda a desinflamar o seu corpo, que é uma característica do câncer. E não outras substâncias que são vendidas para vocês como milagrosas ou estão praticamente abrindo igrejas agora em nome de suplementos, de substâncias aí que existem no dia a dia. Toma cuidado com isso. Aí a gente tem aqui algumas questões, deixa eu aproveitar para ler para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que foi a Rita comentou que o médico liberou uma dieta geral para ela, ou seja, os alimentos normais que a gente come em casa, depois da cirurgia. Já fiz esse apontamento, não é proibido, tá? Não se sinta desvalorizada, é uma característica boa até, né? A pessoa está bem, está tranquila, ela poderia comer a dieta geral, não tem problema. Temos aqui outra questão, que é aqui, ó, a da Rita também. Estou no pós-cirúrgico. Quantos dias, Rita, pós-cirúrgico? Isso é importante também, porque se for prestar atenção, eu fiz cirurgia em 6 de dezembro de 2006. Eu estou no pós-cirurgia, né? 16 anos depois, mas eu estou. Mas só me coloca o tempo aqui de pós-cirúrgico que você está. Gosto muito de carne de porco, estava na dúvida se poderia comer. Pode, não tem problema algum, tá? Existem vários cortes da carne de porco, algumas têm mais gordura, outras menos gordura. Aí é necessário avaliar toda a sua alimentação para a gente ver qual que é mais interessante. Mas não é proibido você comer não, tá? E a gente vai se preocupar nos primeiros dias do pós-cirúrgico. Normalmente, dependendo da cirurgia, um médico, para sair da dieta líquida para a dieta geral, o paciente leva uns 7 dias. Depende de cada pessoa, depende de cada cirurgia, depende de cada recuperação. Então a pessoa, ela tem um período para ela se recuperar. Você faz uma cirurgia, por exemplo, quando eu fiz a minha cirurgia de fígado, que por sinal foi 6 de dezembro, né? Até a Rita colocou aqui, ó, 6 de dezembro de 2022, a minha foi dia 6 de dezembro de 2016. Essa cirurgia que foi realizada, eu demorei 1 ano para normalizar as enzimas hepáticas, que são chamadas de transaminases, TGO, TGP. Tá tudo bem, a gente tem que entender que foi um processo cirúrgico intenso. Quando você tira parte do fígado, ele se regenera, é o único órgão nosso que se regenera. Em 1 mês ele estava um pouco até maior do que o fígado saudável, do que o fígado anterior. Então a gente tem vários pontos, vários cuidados que a gente precisa ter de atenção para entender o que está acontecendo com a pessoa, né? E que coincidência da Rita 6 de dezembro e a minha também foi lá 6 de dezembro. A gente está no dia 23, vocês me corrijam aqui se eu estiver enganado, são 17 dias, já passou bem, viu, Rita? O organismo seu já está bala se você está seguindo
uma orientação de um nutricionista personalizado, conversando um a um, não conversando com pessoas pelas redes sociais. Então, passou 7 dias, a pessoa está num nível muito melhor, pelo menos deveria estar, se ela estiver seguindo um a um esse nutricionista, não pelas redes sociais. Então, esse ponto é importante. Em relação à quantidade, quanto que eu vou comer de carnes? É aquela história que eu sempre trago para vocês. É impossível falar para mais de 5 mil pessoas agora, né? Mais de 5 mil pessoas quanto que essa pessoa vai precisar de proteína. Não tem como, é impossível. É da mesma forma que um médico não consegue falar quantos pontos vai ter na sua cirurgia. É impossível, ele não olhou você, não olhou o tumor, ou o médico vai falar qual que é a dose que você vai tomar de quimioterapia. Ele não conhece você, não conhece seu tumor, não conhece a história. Então tudo isso depende de avaliações individuais. Então a proteína, a quantidade vai depender de diferentes fatores, do seu peso, da sua taxa de recuperação, da sua perda de peso pregressa, da sua capacidade, da sua tolerância para fazer a digestão dessas proteínas, do tipo de tratamento oncológico que você está fazendo, se é quimioterapia, radioterapia, cirurgia, tem vários pontos que precisam ser analisados. Se você está muito enjoado ou não está, se você está com muita diarreia ou não está, se você está com anemia ou não está, tudo isso interfere na quantidade de proteína. É bastante coisa, né? Impossível falar, não, um número mágico, como essa quantidade. A Edi colocou, bom dia Raimunda, bom te ver aqui, melhor Nutri. Obrigado Edi, obrigado aqui pelas mensagens de carinho. Eu sempre tenho pedido para as pessoas colocarem esse conteúdo para outras pessoas que estão enfrentando câncer. A gente tem muito paciente que precisa de ajuda, não é à toa que eu acordo cedo para fazer as lives e trazer o melhor conteúdo para vocês. Nós temos 6 milhões de pessoas com câncer no Brasil e esse número só aumenta. Aumenta por quê? Porque as pessoas ainda não aprenderam a fazer um trabalho anti-inflamatório. Qual que é o trabalho anti-inflamatório da pessoa? Ela toma alguma espécie de alimento que julgam para ela que é anti-inflamatório, ou ela começa a seguir um monte de receitinha de internet. O principal processo anti-inflamatório no tratamento do câncer, principal, anota isso, é você adequar a quantidade de carboidrato, proteína e gordura. Se a pessoa que está cuidando de você, ela tem essa percepção de que você precisa de uma dose de proteína e gordura, o seu processo de desinflamação do corpo é imediato. Quando que você está numa situação ruim? Quando durante o tratamento do câncer você está só engordando, né? Engordando no sentido literal mesmo, ganhando gordura. Quando durante o tratamento do câncer ou pós-tratamento do câncer você continua engordando, é uma situação bem grave também. O meu foco com os pacientes não é emagrecê-los, né? Perceba que se ele tiver um peso ajustado, tá tudo bem, tá numa situação boa. Depois que acabar esse ciclo de quimioterapia, aí eu começo a enxugar a gordura do corpo dele, como de diversos pacientes eu já enxuguei, mais de pacientes que sem fazer força, sem fazer dieta maluca, dieta restrita, perderam 15 quilos do começo do tratamento até o final. É o foco perder peso durante o tratamento? Não, mas a minha alimentação, o meu protocolo é tão bom que a pessoa sem perceber começa a perder gordura. E a gente tem várias pessoas nos seguindo aqui, são muito bem-vindas em remissão, que continuam acima do peso. Isso é muito grave, porque estar acima do peso é abraçar o câncer amanhã. Estar acima do peso é produzir hormônios que alimentam o câncer. A gente tem que lembrar que o câncer também se alimenta de hormônios. As pessoas ficam tão preocupadas com o alimento. Que alimento que eu vou comer para o câncer não crescer? Você tem que se preocupar mais com o equilíbrio da alimentação. Por isso que eu sempre falo que não existe um alimento sozinho que vá fazer o câncer crescer. É o equilíbrio desses alimentos que você ingere que promove o excesso de peso, e o excesso de peso é o principal alimento do câncer hoje. Sendo nas mulheres o excesso de peso o principal responsável, lembra disso, o excesso de peso é o principal responsável por câncer de mama e câncer de próstata.
E a gente tem mulheres hoje que não fumam, que não bebem e ainda continuam tendo câncer, e muitas me perguntam, eu não fumo, eu não bebo e tive câncer. Presta atenção no seu peso, porque se você está acima do peso, você está alimentando a doença. Se você está acima do peso e não tem doença, talvez amanhã, infelizmente, você tenha. Não é porque eu quero não, é porque você não respeitou a mãe natureza, que é ter um peso saudável. E quais são os grandes vilões, né? Quais são os alimentos mais comuns que ajudam nesse ganho de peso? Aí eu falo o protocolo que eu sempre trago para vocês. Óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão ajudam muito a você engordar. São gorduras de péssima qualidade. Frituras feitas com esses óleos são de péssima qualidade. Ou até mesmo se fritasse em uma gordura boa, fritura causa irritação no estômago, também não é bem-vindo. Aí é muito comum, a pessoa vai ao supermercado e começa a comprar os granolas. Granola não é indicado para você ficar comendo, porque esses granolas que estão no supermercado, muitas vezes eles têm toxinas por conta do tempo de armazenamento. A gente chama isso de micotoxina, uma toxina produzida por um fungo. Então a pessoa acha que está abafando comprando granola e ela, além de consumir micotoxina, que é uma substância que muitas vezes pode ser tóxica para o seu corpo, ela tem bastante caloria. Coloca mel, coloca açúcar, tem aveia, tem farinha de arroz, tem flocos de arroz, tem uma porcariada que não acaba mais, açúcar mascavo. Então é um alimento para você ficar gordinho, não é um alimento para você ter saúde, granola, né? Os meus pacientes têm, quando eles amam granola, uma especificação da granola que eu indico para ele comer, é diferente. Agora, ir ao supermercado e comprar essas granolas é pedir para ficar gordinho amanhã, é pedir para alimentar o câncer lá na frente. Ou a pessoa tem o mau hábito de ficar comendo biscoito de polvilho. Compra biscoito de polvilho, compra pão de forma integral, compra bolacha recheada, biscoito de água e sal, bolo pronto. Nossa, bolo pronto reúne tudo aquilo que tem de pior para a sua saúde, né? É gordura vegetal hidrogenada, são conservantes, são corantes, açúcar em grande quantidade, a farinha de trigo de péssima qualidade que é utilizada para fazer esses bolos, cheias de aditivo alimentar, cheio de corante, conservante, essas substâncias que eu acabei de falar, e depois você tenta tomar algum alimentinho que é anti-inflamatório e ele não vai nem fazer efeito. Mesmo até que você consumisse o grande alimento, sardinha e salmão, que são potentes anti-inflamatórios, não ia adiantar. Você está arrebentando a sua saúde. De que efeito teria essa sardinha e esse salmão se você inflama seu organismo a cada refeição que você come? Ou a pessoa tem um mau hábito de estar acima do peso, estar com dificuldade de emagrecer e ela fala, não vou comer arroz e feijão. A pior besteira que você faz é não comer arroz e feijão se você gostar. Não obrigo nenhum paciente a comer arroz e feijão. Por qual motivo? Simples. Arroz e feijão tem uma mistura que traz saciedade, porque ela forma uma proteína de boa qualidade. E o arroz e o feijão, eles fazem com que você não fique beliscando comida o dia inteiro. E normalmente, o ser humano belisca essas porcarias de farináceos que eu acabei de falar. É muito triste isso. Então, de uma maneira simples, que eu falo para 216 milhões de brasileiros, se na sua casa não tivesse óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão, e no lugar a banha, se gostar, o óleo de coco, se gostar, e a manteiga, se gostar, perceba o meu respeito com você, se gostar. E no lugar desses biscoitos, bolacha de água e sal, tivesse um pãozinho francês para você comer com manteiga no café da manhã, ou, dependendo da dieta, comer isso no lanche da tarde, junto com um queijinho de mussarela, um queijinho prato que não é proibido, você daria um salto de qualidade na redução do processo inflamatório que você não tem ideia. Você não tem ideia do benefício que você ia ter. Mas você olha nos carrinhos do supermercado ou olha na barriga das pessoas, a pessoa está gordinha. Ah, gordinho não tem problema, é só obeso. Aqui, ó, que é só obeso. O gordinho já está abraçando o câncer amanhã. Para de pensar assim, não pensa não. E aí, estão mandando mensagens aqui para mim. A Kátia, bom dia, amado. Bom dia, minha querida Kátia, tudo bem? A Edi, Ale, podemos fazer uso do alecrim em forma de chá ou na forma de comida? Legal, pode colocar com um temperinho, numa carne, tudo bem. Alecrim na comida não, pode ser tóxico para o seu corpo, tá?
Nada de chá de alecrim. Na comida é diferente porque a quantidade é pequena e você não vai ter um malefício que pode ser causado pelo alecrim, tá? Outra questão aqui, ó. Bom dia, minha internet está muito ruim hoje, vou ter que assistir depois. E sejam bem-vindos, meus queridos, sejam bem-vindos aqui, todos conseguindo assistir agora ou assistindo depois, sempre trazendo a melhor informação para vocês. Nesse momento de chuva, eu estou aqui em Campinas, nesse momento está chovendo e eu quero chamar alguém que me acompanha sempre para fazer uma pergunta direta no vídeo. Coloca eu quero, que eu chamo vocês, vai ser um grande prazer aqui para a gente trocar essa ideia, porque muitas vezes eu respondendo assuntos pontuais eu não consigo entender profundamente aquilo que você está vivenciando. Água no pós-cirúrgico é fundamental, por exemplo, a anestesia que você recebe, ela deixa a pessoa deprimida, é comum isso. Ai meu Deus, vou ficar deprimida. Não, você não vai ficar deprimida. A anestesia faz isso, né? A pessoa fica mais depressiva, mais cabisbaixa. O que você pode fazer para ir eliminando o excesso dessa anestesia? Beber água. As pessoas bebem água? Não, não bebe. É outro mau hábito que os brasileiros têm, o paciente com câncer também. Às vezes a pessoa acompanha meu conteúdo durante meses, como eu já ouvi falar, ela contrata a minha consultoria, a minha mentoria, para eu acompanhá-la um a um, e só depois que ela começa comigo que ela aprende a beber água. Você pode começar a beber água hoje. Hoje você pode. Na mentoria eu vou conseguir transformar a sua alimentação para muito melhor do que você vê pelas redes sociais. Mas você pode mudar a sua alimentação agora, começando pela água, que é o principal nutriente, eu chamo água de nutriente, para você consumir durante a sua vida. Se eu penso, por exemplo, numa pessoa com 50 quilos, ela teria que ingerir pelo menos 1,5 litro de água, né? Se a pessoa tem 60, 1,8 litro, se a pessoa tem 70 quilos, 2,1 litros, é sempre multiplicando 30 ml por quilograma de peso, de maneira geral, né? Tem que avaliar outros pontos, mas vamos olhar para esse ponto da pessoa que pesa 50 quilos e vai tomar 1,5 litro de água. Me fala uma substância, um nutriente que você possa ingerir 1,5 litro ou 1,5 kg. Nenhum. Ninguém pode ficar ingerindo durante o dia mais do que 500 gramas de carne. Estou colocando um valor bem alto, tá? É bem menos a quantidade de proteína que você vai comer. Mais do que 500 gramas de carne no dia. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai comer mais do que 500 gramas de fruta, verdura e legume. Ninguém vai comer mais do que 500 gramas de arroz e feijão. Ninguém vai comer mais do que 500 gramas de berinjela, abóbora, abobrinha. Coloquei um valor bem alto, é bem abaixo desse valor de meio quilo para cada alimento. E aí eu falo de um que você pode ingerir mais de 1,5 kg, que é a água. 1,5 litro de água você pode ingerir todos os dias, caso não tenha nenhum inchaço, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, insuficiência renal, você poderia ingerir. A Rita colocou aqui, ó, doutora Alê, depois que comecei a seguir o senhor, tenho mudado meus hábitos, principalmente estou consumindo bastante água. Parabéns, Rita, parabéns. Isso precisa mudar na cabeça do brasileiro ontem, não é nem hoje. Ele tem que mudar ontem, porque é o nutriente esquecido. A água é o nutriente esquecido que tem derrubado cada vez mais pessoas com câncer e outras pessoas mais. Desidratação mata, a pessoa está enfrentando o câncer, está vomitando sem parar, está tendo diarreia, desidrata. Morreu do que? Desidratação, porque ele não se hidratou bem, não deu tempo de chegar no hospital, teve complicação, teve insuficiência cardíaca, insuficiência renal, teve o quiprocó, né? Como diz o ditado. Então, parabéns, Rita, parabéns por estar tomando mais água, fico muito feliz. Adeia, depois que eu comecei a seguir as suas lives e o seu perfil, comecei a beber mais água. Olha que legal, pessoal, mais pessoas aqui caminhando para ter saúde. A Deia também, parabéns, Deia. Poxa, uma coisa tão simples, né? Você pode perceber que eu não fico indicando marca de água para vocês comerem aqui. Você pega a água do seu filtro lá e bebe, ponto final. Põe lá na garrafinha e glute e toma. Eu não fico fazendo propaganda de marca de água, porque o importante hoje para você que não bebia água é beber água, é você se hidratar, você deixar a sua pele mais bonita, você eliminar o excesso de quimioterapia que pode ficar no seu corpo,
você ajudar com que o seu coração funcione bem, que o seu rim funcione bem, que o seu fígado funcione bem. É fundamental isso. Pode conversar com as suas colegas de químio, você vai ver que elas não tomam água. Conversa com ela, você sabia que precisa tomar água? Se você não tiver inchada, não tiver nenhum problema de saúde específico, né? A pessoa não faz hemodiálise, não faz nada específico para a restrição de líquido, que é importante beber água. A pessoa muitas vezes vai até falar, eu sei que é importante. Existe já no inconsciente coletivo, né? Que a água é importante tomar, né? Não existe esse medo, né? Ninguém divulga nas redes sociais, pelo menos que eu saiba, que não pode tomar água. O que existe é a mudança da chavinha, a pessoa não mudou. E aí eu pergunto, se você não mudou nem ingestão de água no momento mais difícil da sua vida, eu acho, que foi o câncer, como é que você vai fazer as outras mudanças para chegar na remissão? Me explica isso. Eu vou falar de novo. Se você não mudou a chave de que precisa beber mais água durante o câncer, que é um dos períodos mais intensos de doença que a gente conhece, que doença você está esperando aparecer na sua vida para você mudar? Por favor, né? Não tem motivo de não mudar. E a Raimunda coloca uma frase que eu sempre coloco aqui, ó. Como você diz, né? Ela até já colocou, a água é o melhor detox que temos. O que as pessoas querem divulgar? Ai, toma suquinho verde, toma suquinho com inhame, toma suquinho com açafrão. Para quê? Para poder interferir na sua coagulação, se você estiver usando Marivan, se você estiver usando Clexane ou estiver usando outros anticoagulantes, é para isso que você vai tomar suquinho verde? Né? Para aumentar a sua saciedade e você não comer proteína adequada? Não, não é indicado suquinho verde para as pessoas com câncer, não. Por sinal, até atrapalha o seu verdadeiro apetite, a sua verdadeira ingestão de nutrientes que valem a pena. Não fica perto dessas porcarias de suco verde, não. Desculpa usar essa expressão, mas é para chacoalhar você, para você sair dessas receitinhas de bolo da internet. Aqui no meu perfil eu ensino você a pensar de forma adequada no aspecto nutricional. Você já sabe pensar, você já é extremamente inteligente, mas eu ensino a pensar com os princípios básicos para que você melhore a alimentação, tá bom? E não com receitinha pronta de bolo, que é vira e mexe e tá nas redes sociais. A Luciana colocou, eu já tomo muita água e tomo na hora da químio, até me ajuda muito. Essa é uma percepção que a Luciana tem, que eu trago para vocês também. Eu vejo nas quimioterapias, vejo no sentido assim de relatos, tá? Que durante a químio muitas pessoas levam suco, levam refresco e levam refrigerante. Já vi até essa questão de refrigerante para químio, ou seja, são substâncias que não vão hidratar o seu corpo adequadamente. A Deia também coloca, tomo bastante água no momento das sessões. Excelente, é o melhor líquido para vocês ingerirem durante a quimioterapia. É a melhor substância para ingerir, feita por Deus, não foi feita por mim, não foi feita pela indústria, não. Foi feita por Deus para que você pudesse ter uma bebida capaz de desintoxicar você. Pessoas que não estão tomando água também trazem um prejuízo grave para a imunidade. Eu vou te mostrar. Se o seu intestino não funciona bem, a gente tem que mudar a ingestão de água. A água vai ajudar a formar o bolo fecal, né? Você não faz cocô em pó, você faz o cocô e esse cocô tem água. Como é que eu vou formar esse cocô se você não está tomando água? Como é que eu vou potencializar a sua imunidade se você não toma água? De forma alguma eu vou conseguir. Eu preciso que você beba água para que isso aconteça. Pessoas que querem emagrecer, olha que coisa importante. Estudo da American Journal of Clinical Nutrition em mulheres, hein? Esse estudo nem foi feito em homem, mas também dá para a gente fazer uma equivalência para homem. Estudo publicado para a American Journal, que é uma das principais revistas científicas do mundo, mulheres que tomavam mais água reduziam mais gordura. Vou repetir, mulheres que tomavam mais água, até o xixizinho ficar claro, né? Essa é a ideia de boa hidratação, elas reduziam mais gordura. Será que você não está com dificuldade de reduzir gordura porque você tem uma dificuldade de beber água e está confundindo sede com fome?
Você acha que está com fome, mas na verdade você está com sede. Aí você come alimentos mais cheios de líquido, mais frutas que tem uma porcentagem de álcool grande e não consegue emagrecer. Pensa nisso. Talvez esse seja o seu problema. E palmas aqui para a Deia. Nesse tempo que eu estou fazendo live, que não deu nem acho que meia hora ainda de live, ela já tomou 1 litro. Poxa, Deia, que legal. E esse período do consumo do líquido é muito importante agora de manhãzinha. A gente está antes das 9 horas, 10 horas da manhã. Porque quem toma bastante líquido nesse período, chega de madrugada, não acorda para fazer xixi. Até uma reflexão que eu quero fazer com vocês aqui. Você está acordando de madrugada para fazer xixi? Coloca nos comentários sim ou não, por favor. Se acorda de madrugada para fazer xixi, coloca para mim aqui que eu vou te dar uma dica especial para você evitar isso. Não que você não vá fazer, você evitar. Não precisa ter vergonha, pode colocar sim, você acorda de madrugada ou não. Não acorda de madrugada para fazer xixi. Né? Tem 2 caminhos. A Rita colocou que sim, que ela acorda de madrugada para fazer xixi. Será que é só a Rita? Eu tenho visto muitas pessoas acordarem de madrugada para fazer xixi. Não tenho visto só a Rita não, viu pessoal? A Rita gentilmente colocou aqui o que está acontecendo com ela e isso me ajuda a trazer dicas para ela, caminhos para ela. Essa que é a intenção. A Paty não, a Paty é minha paciente, ela já tem aqui o cronograma da hidratação, que eu passo para os meus pacientes, ela faz parte do curso também, e ela não sofre disso. A Luciana sim, a Raimunda eu acordo, né? Então ela acorda para fazer xixi, ou seja, a Edi tem noite que sim, uma vez, mas tem noite que não. A Rosmaria sim. Vocês estão vendo quantas pessoas estão acordando de madrugada? Você acordar de madrugada é você quebrar o período de descanso do seu corpo. O período de madrugada é onde o seu sistema imune está sendo mais produzido. Vocês sabiam disso? E o que você está fazendo? Você está acordando de madrugada e atrapalhando o seu sistema imune. Então não faça essa hidratação depois que o sol se põe. É uma dica que eu trago. A sua hidratação extraordinária tem que ser agora, antes do meio-dia. Extraordinária. Depois do meio-dia às 6, você faz o restante que precisa completar. Das 6 até a hora de dormir, não é proibido beber água, por favor, né? Mas não vai fazer sua principal hidratação nesse período, porque o seu rim vai trabalhar mais de madrugada. Então, se você exige mais do seu corpo para que ele trabalhe de dia, né? No período da manhã e tarde, no máximo você está fazendo xixi à noite e está dormindo sequinha, né? Como a gente fala, a criança vai dormir sequinho, o paciente vai dormir sequinho. Então fica atento a isso. Uma coisa bem bacana que ajuda bastante os pacientes. Doutor, como eu trato lesão óssea, eu gostaria de fazer exercício antes, fazer academia, mas agora será que vou... Primeiro ponto, a alimentação é o grande recurso para a gente poder formar novo osso. Esse é o primeiro passo. Sem uma alimentação focada para o seu caso, a gente não forma novo osso. Já começa por aí, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem tem lesão óssea, existem algumas limitações em exercício. Aí é fundamental que você fale com o seu médico, porque se você tem essa lesão óssea, talvez por conta da metástase, dependendo do exercício que você faz, pode ter algum prejuízo. Então, fala com o médico e tenha um nutricionista acompanhando você 1 a 1, porque é uma situação bem delicada. Se a gente fala de lesão óssea, normalmente a gente está falando de metástase, que é uma situação que exige mais ainda da sua saúde. Então, vocês viram que bacana, que simples que é essa questão do xixi de madrugada? Não tem segredo. Na verdade, a alimentação ela não tem segredo, ela tem indicações específicas para cada caso. Para cada situação tem uma orientação, tem uma indicação. Não tem milagre na alimentação. Milagre é dele. Na alimentação existem indicações específicas. Já acabando meu meio litro aqui, espero que vocês estejam no meu nível e da minha colega aqui, que também falou que tomou 1 litro, tô me esquecendo o nome dela, que tomou 1 litro de água já também, fico muito feliz para quem se hidrata bem.
Tenho lesão óssea. O oncologista recomendou o Pilates, excelente exercício Pilates, viu? Musculação ou natação, excelente. Então faça, Rita, por favor. Se ela recomendou, faça. Se nós tivéssemos no Brasil pessoas que fazem atividade física e a orientação geral de alimentação, que muitas vezes eu trago aqui nas redes sociais, a gente não teria tantas doenças. A gente não teria doença cardiovascular, não teríamos talvez tantos cânceres, talvez não teríamos tantos infartos, derrames, tantas pessoas com diabetes, porque 90% dessas doenças é ocasionada por você, pelo seu comportamento diante da alimentação, pelo seu comportamento diante da vida. A gente saiu daquela fase em que o câncer, o principal responsável era o cigarro e a bebida. Hoje o principal responsável é sua alimentação anti-inflamatória. É o seu descuidado com aquilo que é mais importante que a sua vida, viu? Então, deixe isso bem atento, que você pode transformar a sua vida agora, você pode melhorar a sua vida agora, se você tomar a conduta correta, se você tomar a conduta acertada. É muito importante que a gente consiga ajudar você a desinflamar o seu corpo nesse período tão delicado. A Edita mandando a mensagem para a Kátia, do Receptive Office, minha oncologista me indicou hidroginástica, exercício na água. A Edita comentou, Kátia, que no caso dela foi indicada a hidroginástica, né? A Kátia também recebeu indicação de natação, né? Que é um exercício na água, e aí a gente precisa ver o grau de lesão óssea, né? Então, dependendo do tipo de lesão, a pessoa não pode nem fazer exercício de impacto, corrida, caminhada. É muito importante prestar atenção no médico, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho lesão óssea e a minha amiga tem lesão óssea. Para mim foi liberado fazer caminhada ou corrida. Para você também é? Não, a gente precisa ver o grau dessa lesão no osso. Isso é muito importante ser frisado. Tá? A Luciana colocando aqui, muito contente. Já tomei meio litro. Olha que bacana, pessoal. O meu exemplo está arrastando mais pessoas. Eu quero que arraste mais. Tem mais pacientes precisando de ajuda, né? Outro ponto aqui, a Vila. Quem tem mieloma, né? Mieloma múltiplo, com insuficiência renal, consegue recuperar o rim? Não pode potássio? Tem que avaliar, Vila, porque assim, o potássio é um mineral importante, necessário, mas muitas vezes existe restrição. Eu não sei qual foi o grau de lesão renal que você teve, e existem situações que o paciente consegue recuperar, existem pacientes que o paciente não consegue recuperar. Sem olhar todo o seu relato, todo o seu histórico, toda a progressão da doença, exame de sangue, é impossível falar isso. Impossível, não tem como. A Paty é minha paciente aqui, ó. Não deixe para o amanhã o que podemos mudar hoje. Vou até colocar, podemos mudar agora. Vocês podem mudar agora a questão. Já foi meio litro aqui, ó. Um pouquinho menos, né, durante a live, porque eu já tinha tomado um pouco antes de começar a live, mas foi meio litro agora já de manhã. Já é algo que você pode fazer. Eu estou mostrando para vocês que é possível, né? Não tem nenhuma receita mágica para beber água. Precisa beber, pegar a garrafinha e tomar água. Ajuda no emagrecimento, ajuda na imunidade, ajuda no trânsito intestinal, ajuda para você ter uma pele mais bonita, ajuda a eliminar quimioterápicos, ajuda a eliminar a medicação da cirurgia que você usou ou qualquer outra medicação que você estiver usando. Você só tem benefício, e essa chave, se você realmente quer caminhar para a remissão, ela precisa mudar agora. É o nutriente mais importante para o paciente com câncer, é o mais importante. Se a gente não mudar isso aqui, você não vai ter facilidade de mudar a sua história, não. A Paty colocou também, vivemos no presente, então por que não começar hoje, né? Exatamente, a Paty é muito clara e direta. A gente tem que mudar hoje, não tem que esperar amanhã. Eu não sei do amanhã, não sei depois do amanhã, eu sei o agora. E você vai ser um poço de inspiração para outras pessoas. Quantas pessoas aqui não acompanham o meu conteúdo e chegam na remissão e falam, oxa, acompanhei o Alê, cheguei na remissão, fiz isso, fiz aquilo. E eu não fico inventando besteira, não. Ninguém tem tempo para ficar perdendo tempo com besteira e comprando coisa idiota, tá? Desculpa a expressão da palavra. Ninguém tem tempo para comprar coisa idiota para tratar o câncer. A gente tem que comprar aquilo que vai trazer resultado, tá bom?
Então, a mensagem minha especial era essa, né, de alguns cuidados nutricionais, contando desde o pré-cirúrgico até o pós-cirúrgico, que são fundamentais para que você tenha melhores respostas, para que você tenha uma melhor recuperação. A cirurgia, eu sempre falo que é a mão de um anjo tirando a doença. A quimioterapia são venenos que matam o câncer. A radioterapia são raios que queimam o câncer. E a imunoterapia estimula o seu sistema imune a matar o câncer também. Então a gente tem diversas ferramentas que podem colaborar. Não vejam o tratamento oncológico como algo ruim. Eu não tinha tratamento lá atrás para minha história. Eu não tinha, então agradeço o tratamento que você tem, a químio que você tem, a rádio que você tem, a cirurgia que você tem, a imunoterapia que você tem. Na minha época não tinha esses 4 recursos para o meu caso e estou aqui na frente de vocês. Então você tem a chance de dar um passo muito mais rápido do que o meu. Olha que coisa maravilhosa, caminhar mais rápido para a remissão, né? Pensa nisso, deixa no seu coração essa mensagem. Você pode caminhar mais rápido para a remissão, mas você não pode ficar de braços cruzados, você tem que agir, você tem que se movimentar, tá? Então, a mensagem especial de hoje era essa, né? A Rita, muito obrigado, doutora Ale, essa live me tirou várias dúvidas. Que legal, Rita. Eu estava sentindo que o pessoal estava com muita dúvida desses cuidados nutricionais pós-cirúrgico, né? É uma orientação, não é orientação eu faço para o paciente. São algumas dicas simples que eu trago para abrir a mente, para a pessoa pensar de forma diferente e nunca para substituir a orientação do seu oncologista, nunca. Ou, caso você tenha um nutricionista, substituir a orientação dele. Nada, as pessoas sabem disso, nada do que eu trago nas redes sociais tem a intenção de substituir o tratamento de quem conhece você um a um, que conhece seu nome, conhece sua história, conhece seus exames. Elas servem para aumentar o seu grau de consciência sobre a importância da alimentação e levar, olha doutor, o nutricionista estava na rede social, falou de água. Provavelmente ele falou, poxa, que ótimo, faça isso mesmo. Nossa, doutor, o nutricionista falou para eu ficar evitando margarina, óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão, usar uma manteiga, um óleo de coco. Provavelmente ele vai falar, poxa, que ótimo, que bacana. Então, nada das redes sociais minhas serve para substituir aquilo que foi programado para quem conhece seu nome e sua história. Elas servem para aumentar a sua consciência sobre a importância dos alimentos, tá bom? Então, era isso. Obrigado aqui pela presença. Vou firme e forte. Amanhã temos mais live. Sexta-feira tem live, né? De segunda a sexta, normalmente às 7h47. Às vezes eu tenho alguns compromissos, algumas questões eu não consigo fazer esse horário. Mas você pode saber do horário da live se você faz parte do meu grupo do WhatsApp. Você faz parte? Então, se você faz parte, eu sempre publico alguns minutos antes no grupo do WhatsApp para você saber o horário da live. Então, se você não faz parte dele, ele é gratuito, você não paga nada e eu vou divulgando novidades, vou divulgando essas informações para vocês. É muito importante que você faça parte desse grupo para saber tudo o que está acontecendo aqui nas redes sociais, tá? Então, eu vou deixar depois no story, né, o link para você acessar. E a Souza colocou aqui, deixa eu só dar uma olhadinha. Meu esposo teve câncer de reto, curou e recidivou no fígado, 5 tumores de 2,5 mm. Tá difícil ele fazer exercício, então conversa com o médico, vê direitinho o que ele pode fazer de atividade física, ou se ele pode fazer. Tem situações, Souza, que às vezes o paciente não pode fazer o exercício, a gente conhece isso, né? Então é importante fazer essa avaliação individual, conversar com ele, para ver se tem alguma estratégia mais fácil para fazer exercício. Porque se tiver difícil mesmo e o médico falar que não tem jeito, o bem-estar dele agora é mais importante do que o exercício. Mas a alimentação não. A alimentação pode mudar hoje e agora. A gente não precisa esperar piorar, não precisa esperar metástase para mudar a alimentação. Aí, Edi, tenha um dia abençoado, doutora Lei e todos presentes. Obrigado, Edi, obrigado. Todos tenham um dia abençoado. Que a gente possa já começar a transformar a nossa alimentação hoje, que a gente tenha uma alimentação cada vez mais saudável, cada vez mais focada para a remissão. E tamo junto, a gente continua em contato nas redes sociais, daqui a pouquinho eu coloco a pergunta no story, e se você não faz parte do meu grupo do WhatsApp, faça o convite. Você vai saber exatamente a hora da live minha, que às vezes ela muda, é antes das 7h47, é depois, se você fizer parte do grupo, porque eu sempre publico anteriormente a live, o horário da live lá, né? Eu publico
o tema da live e em pouquinhos minutos depois eu já começo a live. Tá bom? Então, obrigado aqui pela presença de todos e a gente continua em contato nas redes sociais. Um grande abraço.